Bom, eu preciso da companhia de vocês para pensar. Então vamos abaixar, mas eu preciso da companhia de vocês. Eu quero agradecer a Gisela e o Atushi pelo convite, porque eu vou falar de uma coisa que não entra na mídia e precisa entrar. Eu acredito. Deixa eu até levantar para ver se fala mais alto. Não. Eu acredito que é muito importante que a minha fala, né, no que eu vou falar, possa entrar na mídia, porque ela não entrou ainda. A força produtiva do capital hoje, ela conta com duas grandes forças produtivas. Uma chama-se subjetividade, a outra chama-se tempo. São as duas grandes forças produtivas do capital. O capital captura a nossa subjetividade. Ah, mas que diabo é isso, subjetividade? Eu diria assim, nós não somos as pessoas que nós fomos na década de 80, na década de 50, a subjetividade é algo plástico que muda numa velocidade muito grande. Nós não entendemos sequer porque não há uma movimentação suficiente pela reforma trabalhista se nós não compreendermos a mudança de subjetividade. E essa questão, claro, ela é de especialista, precisa ser psicanalista para ter uma escuta capaz de compreender essa mudança. Mas é preciso que essa discussão entre. A subjetividade e o tempo. É disso que nós estamos sendo capturados. Eu vou falar sobre a mente fascista. Eu vou pôr 3 questões, eu preciso de vocês para pensar. Porque pensar, a gente pensa com o outro. É a primeira grande questão. Eu vou fazer isso a partir do Christopher Bolas, que é um psicanalista ainda vivo, da tradição freudiana, winnicottiana e bioniana. E ele tem um texto, ele tem livros maravilhosos, eu vou falar de alguns deles, eu vou me basear em 2. O Estado da Mente Fascista e Significado e Melancolia. Quais são as formas de pensamento atual? Tomara que a gente possa discutir isso. Quem quiser o meu texto, porque eu me responsabilizo pelo que eu falo, né? Não só é uma inspiração, mas tenho responsabilidade, vocês podem pegar no meu blog, Por que Bolas, com 2 L's. Por que Bolas? Porque eu tenho um blog sobre bolas. Vocês podem ler o texto, chama-se A Mente Fascista. Depois eu posso dar com mais detalhes. Então, ele é um psicanalista ainda vivo e que trabalha com psicopolítica. Isso não é comum na psicanálise. A psicanálise fica quietinha nos consultórios, infelizmente, mas tem alguns psicanalistas que se aventuram na área de pensar o psicopolítico. Este é um. Tá? Então, eu vou dizer, e vocês vão acompanhar, e vamos pensar em escala. O que é uma mente mais ou menos normal e sã? Essa que está aqui no 247, que eu gosto muito de acompanhar, eu fico muito alegre quando eu venho aqui. Né? O que é? É uma mente povoada, mas tem muitas possibilidades objetal na mente. Então, ela é muito povoada. Tem pontos de vista contraditórios, tem conflitos. Então, uma mente povoada é aquela que pode reconhecer o conflito fora, porque ela tem o conflito em si mesma. Uma mente povoada gosta de ganhar mais objetos internos. Eu vou levar todos vocês comigo. E vocês provavelmente me levarão também. Ou seja, eu vou objetalizando. E quanto mais eu objetalizo, isso significa uma grande pulsão erótica, porque só objetaliza quem tem eros. E significa uma possibilidade de uma discussão infinita com você mesmo. A forma mais, que o Bolas coloca, mais interessante de pensar é a livre associação. É aquele que, né, todos os dias consegue falar, eureka, descobri isso, tive um insight. Né? Isso é muito comum na sala de psicanálise, mas eu acho que uma mente povoada descobre, tem acontecimentos internos, no sentido deleuziano, o tempo todo. Tem jouissance, tem alegria de pensar. Essa, vamos dizer assim, é o contraponto numa escala máxima. Na outra comunidade que eu fui,
eu falei que o Lula tem uma mente muito povoada, porque ele muda, porque ele se sofistica, porque ele se refina, então, e tem muitos insights. Isso é a escala máxima. O que é a mente fascista? A mente fascista faz um movimento contrário. Ela é cheia de ódio, então ela desobjetaliza, ela se torna imperial. Esta é a diferença que o Christopher Bolas faz entre uma mente democrática parlamentar e uma mente fascista. A mente fascista, ela é muito empobrecida, porque ela desobjetaliza os poucos objetos que ela tem, a pouca discussão interna que ela tem, ela vai, ao longo do tempo, desobjetalizando. É de uma pobreza muito grande. A minha discussão é, podemos conversar com um fascista? Eu acho que não podemos conversar com um fascista, não com os bolsominions, mas com um fascista mesmo, como é o caso da nossa, da coisa lá sentada, que agrediu a Maria do Rosário, não dá para conversar. Por quê? Porque ele não tem pontos de vista contraditório interno. Ele não vai alcançar se você tiver uma posição contrária a ele. Essa é a primeira questão que eu quero a companhia de vocês. Uma mente povoada, democrática, parlamentar, que só pode produzir democracia no externo, e uma mente imperial, empobrecida, desobjetalizada, assim, uma solidão muito grande, um solitário, porque ele não tem ninguém. A pessoa que tem mente povoada pode ficar anos até sozinha. Nossa, ela vai descobrindo coisas, ela tem acontecimentos. Uma mente desobjetalizada é um solitário. Essa é a primeira questão. A segunda, que o Bolas nos coloca. Se vocês quiserem saber o que é a mente fascista, pensem num campo de concentração. Um campo de concentração tem mortos-vivos. Foram transformados em mortos-vivos. É assim que é a mente fascista. Eles não produziram fora o que eles não têm dentro. Pelo contrário, eles produziram fora o que eles têm dentro. São pobres, muito miseráveis, desobjetalizados e muito ódio, porque para produzir a desobjetalização é preciso muito ódio. Então, o que o Bolas coloca é esse espelhamento entre o campo de concentração e a mente fascista. Percebam, por favor, o paradigma do campo de concentração mudou. Né? Nós já tivemos várias ondas. É o irracionalismo, é a escravidão, é arrancar trabalho, é o aprisionamento, é a humilhação. Não. Hoje, com o Jorge Agamben e com o Primo Levi, que foi um prisioneiro do campo, a ideia a paradigma de interpretação que ganha é a ideia de é um experimento para produzir o inumano. É um experimento para produzir o inumano. Eram humanos e foram transformados em inumanos, em mortos-vivos. Então, essa ideia dessa mudança é muito importante a gente reter, porque quando a gente está num Estado fascista como o nosso, assim, o objetivo é mais do que vender o Brasil, sinceramente. É nos transformar em algo que não somos, no inumano. Por quê? Porque o humano pensa. O humano pensa, é a qualidade do humano. O que significa pensar? Ter a mente povoada. Pensar é ter insights, pensar é fazer eureka, pensar é fazer associações livres e descobrir coisa. Pensar é diferente de razão. Razão está na universidade, é o projeto científico, é o máximo da razão. Isso não é pensamento. Eu tenho muitos colegas da Universidade de Campinas que não pensam nada. Porque são de direita, inclusive. São de direita. E é possível encontrar muitas pessoas simples, simplíssimas, que têm pensamento. O Lula é um exemplo que nós podemos nos orgulhar. Tem muito pensamento. E não tem o projeto dito científico. Não é razão, é pensamento. Precisa ter essa mente povoada para pensar. E o projeto dos fascistas realmente é levar para o inumano, porque eles são essa mente objetalizada e empobrecida. Vou falar do terceiro ponto,
que nós todos podemos também nos espelhar. O que o Bolas diz é que caminhamos numa escala. Cai lá, sinto muito avisar, nós também temos defesas nazistas, defesas fascistas. Nós também. Só que o que a gente faz? Quem é povoado? Nossa, o que eu fiz ontem? Volto e peço desculpas. Volto e reparo. Eu reponho a minha mente povoada. O que faz um fascista? Ele vai até o fim nas defesas, mas ele não tem como retornar. A mente fascista mesmo não retorna para o povoado. A nossa vai para o fascismo e volta. Não é? Nós temos ataques de fúria, narcísicos, né? Cai lá, falamos o que não devemos, mas a gente volta, repara. Eles não. Então, vou passar para a terceira característica para alcançar Maria do Rosário. Tá? A terceira característica são as defesas. Que tipo de defesa a mente fascista tem? A mente fascista, agora que eu vou falar, ela é assim, algumas defesas são claramente psicopatas e perversas, que nós temos de vez em quando, mas nós não temos usualmente. A mente fascista nega muito. A defesa principal da mente fascista é a negação. Se vocês quiserem ver isso num belíssimo filme, vejam O Clã, do Pablo Trapeiro. Não sei se alguém viu, mas o Clã. Eram torturadores argentinos. O Clã. Eram torturadores argentinos que sobreviveram à tortura argentina, sobreviveram ao Estado democrático, e eles se tornam sequestradores e torturadores no sótão da sua casa. Tem duas defesas aí que dá para ver bem no filme O Clã. A primeira é a negação. Todos negam. Papai Pútio nega, mamãe Pútio nega, e os meninos Alejandro e Daniel negam. Eles negam o que está acontecendo no sótão. A segunda grande defesa é a duplicação da personalidade. Nós podemos fazer com a nossa mente coisas terríveis, não é? Dependendo de como vamos caminhando na vida, nós podemos nos duplicar. Então, o papai Pútio era dono de uma rosticeria, de uma loja de esporte, amado por todo o bairro. E depois ele ia, torturava e matava aqueles que ele sequestrava. Então, essas defesas de negação e duplicação. Outra defesa que é nossa, aí é nossa, mais comum, defesa neurótica. Você expele para fora aquilo que você não gosta dentro de você. Tudo que é indigesto, você evacua. É terrível o nome que a psicanálise dá, mas é esse. Você evacua. E você fica só com o bom. Isso não é uma defesa comum, neurótica, que cai lá, nós fazemos. A defesa mais grave que a Maria do Rosário sofreu, daquele que está sentado lá, é a defesa que o Bolas chama de introjeção extrativa. Ela é uma defesa letal, que só psicopata tem estruturado. O Bolsonaro tem essa defesa estruturada. Eu vou dar 2 exemplos. Uma foi a Maria do Rosário, que a gente viu. A outra, quando aquele japonês que veio ao encontro dele, amigo dele, né? Amigo, no sentido de que está festejando, ele fez assim. Ou seja, o que é isso? É uma tentativa. Se o japonês tivesse entendido. Não. É extração. Isso é bom, que eu vejo, né? É uma introjeção extrativa. Rouba alguma coisa da pessoa. O que ele poderia roubar se o japonês tivesse entendido? Roubado a alegria dele. Mas é camarada, não tem importância. Ele fez isso com os filhos. Vou dar um exemplo que saiu na imprensa muito fortemente. O David Turpan, não sei se é assim que pronuncia o nome, e a Louise Turpan, Califórnia do Sudeste da Califórnia, 13 filhos. Os 13 filhos foram encontrados torturados, subnutridos, cheios de marcas, porque os pais torturavam os filhos. Isso são pais psicopatas, gravemente doentes. Eles roubam o caminho dos filhos. No Clã também nós vimos isso, hein?
o papai Pucci e a mamãe Pucci, que é uma história verdadeira, real, eles roubam o caminho do Alejandro. E nós vimos o que aconteceu com o Alejandro. Ele tenta 4 vezes o suicídio e, finalmente, ele consegue se suicidar. Porque ele foi roubado num nível, ele tinha uma vida, uma aventura na vida. E, de repente, o papai Pucci rouba. O que o Bolsonaro faz é roubar o nosso caminho como nação. Né? Ele vai lá e rouba tudo o que ele pode, não é só o que seria muito, as nossas bens nacionais, mas nós somos roubados do caminho. Os jovens descobriram isso. Né? Quer dizer, estão roubando o nosso caminho, eles sacaram. Isso daí é uma defesa muito letal que só psicopata tem, porque é o último grau da psicopatia. O roubo de caminhos e o roubo de partes do psiquismo. A Maria do Rosário, o que ele chega e faz? Ele tentou roubar a dignidade dela. Não foi, eu não sei como é que ela se sentiu depois do atentado psíquico, mas foi uma tentativa de roubo da dignidade. Então, não é só um projétil odiento. Quando ele faz assim, ele está roubando a alegria do japonês que está cumprimentando ele. Ele roubou o caminho dos filhos. Desculpa, mas eu acho que isso é muito evidente. Os 3 filhos ali no papai Pucci, Bolsonaro. Então, eu acho que é preciso levar em conta essas defesas que nós estamos convivendo. Claro que o outro será sempre o inimigo. É aí que entra a ideologia. A ideologia não entra como primeiro plano. Ela entra num psiquismo que já está reduzido, empobrecido. Aí o inimigo é o outro. Quem é o inimigo? O Nine, diz o Moro. Né? Quem é o Nine? É o Lula. Não tem um dedo. Né? Então, eu acho que precisa entender que a ideologia ela entra no vazio emocional, psíquico e do pensamento dos bolsomínios aguerridos. E não entra como primeiro ponto. Nós não podemos nos relacionar com o outro como se todos nós fôssemos iguais. Nós não somos. Nós somos muito diferentes subjetivamente. Por isso, eu não recomendo falar com um fascista. Por quê? Porque você vai ficar sem um pedaço de você. E isso é irreparável. Não tem, a não ser que você se defenda. Eu, em 2015, tive um aluno que era discípulo do Olavo de Carvalho e da Escola Sem Partido. Eu fui uma das primeiras a ser atingida. Ele me perseguia, mas uma coisa assim horrorosa. É muito engraçado como os meus sentimentos em relação a ele. Eu fiquei muito pequena e ele ficou muito grande, mas como tinha metade da minha idade, tinha sido meu aluno e me orientando. Como é que se deu isso? Porque ele estava tentando roubar, ele dizia que eu era ignorante, que eu era incompetente, que eu não podia estar onde eu estava, para todos os meus orientandos, para todos os alunos. Mas isso não um dia, 2 anos seguidos, todos os dias, eu não sei que vontade que eles têm de realmente acabar com o caminho do outro. Eu processei, ele parou. O caminho, eu acho que é buscar, né, a defesa num nível outro que não a palavra, porque eles não pensam, eles não vão pensar com você. Eu agradeço muito vocês terem pensado comigo.